Boa noite, pessoal. Vamos então dando esse pontapé inicial, esse começo da nossa live. Hoje o assunto é realmente uma proteção de carteira, né? Um ano de muitas adversidades, de um cenário bem desafiador para todos nós. A gente já vem falando sobre esse tema há algumas lives, algumas conversas com alguns gestores de mercado, e hoje o objetivo é trazer um pouco do cenário e também como a gente pode aprender com outras crises, outros momentos de dificuldade que a gente já passou, né? Quais lições a gente pode estar tirando de eventos passados, né? Tem até uma frase muito legal de Mark Twain que diz o seguinte: a história ela não se repete, mas ela rima. Então, elucidando que os fatos coisas semelhantes tendem a voltar a acontecer, né? Um outro grande nome do mercado é Howard Marks, inclusive o autor do livro O Mais Importante para o Investidor. Ele fala muito sobre ciclos de mercado, né? E hoje, nessa live, a gente vai estar abordando um pouco deles, né? Alguns muito conhecidos, muito famosos, que marcaram aí o nosso mercado financeiro, tanto falando de uma forma macro, como também falando do cenário Brasil. Mas antes da gente abordar eventos e exemplos de crises, eu gostaria de trazer um pouco do cenário, né? 2022, um ano realmente bem atípico, que acumula uma série de eventos que tornam ainda mais difíceis essas previsibilidades, né? de acontecimentos e o quanto isso impacta na nossa carteira. Vamos trazer alguns pontos, né? Se a gente for pegar o S&P esse ano, né? O S&P ele é uma cesta com as 500 principais empresas dos Estados Unidos. Tem caído mais de 20%. O próprio Bitcoin, de 2022, de janeiro de 2022 para cá, tem uma queda de 40%. O dólar, mediante todo esse cenário, acabou se valorizando no último trimestre 14%. Então eu quero trazer alguns bullet points desse cenário macro. Exemplo, a gente está vivendo um cenário inflacionário nos Estados Unidos que a gente não via há mais de 40 anos. Então, a maior inflação dos últimos 40 anos por lá. Isso está obrigando o Fed, o Federal Reserve, chefiado por Jerome Powell, a fazer um aperto monetário, a subir juros. E, consequentemente, isso reflete no Brasil e nos demais países emergentes. Além disso, a gente tem China em lockdown, com a política de Covid-0, então fechando portos. A gente vê até imagens via satélite de vários navios nos portos chineses sem conseguir manter o fluxo normal por conta dessas medidas mais restritivas, tentando frear de vez o Covid, que ainda não terminou, né? A gente, obviamente, avançou muito de meses para cá, porém segue latente em algumas regiões. Para brindar ainda com tudo isso, a gente está vivendo uma guerra entre Rússia e Ucrânia que impacta diretamente na Europa. Abastecimento de gás, por exemplo, a Alemanha, que está apontando aí uma possível recessão com a questão do gás, né? O abastecimento de gás na Europa, que é extremamente importante. E isso reverbera mundialmente. No Brasil, quando a gente vai falar mais de forma nacional, nós temos a eleição presidencial, que historicamente traz uma volatilidade para o mercado. Então percebam que 2022, por conta própria, ele já tem adversidades o bastante. Como é que a gente pode driblar tudo isso e ter uma carteira saudável, e ter uma carteira que consiga flutuar bem nesses momentos mais instáveis? É justamente sobre isso que a gente vai falar. Então eu quero exemplificar aqui com vocês alguns momentos de tensão no mercado, alguns momentos de crise, né? O 11 de setembro, lá em 2001, então mais de 20 anos atrás, a gente teve o nosso Ibov caindo 22% em 3 dias. Uma queda abrupta, muito forte. Em 2 meses houve uma recuperação, então o índice estava no mesmo patamar, certo? Joesley Day, mais recente, uma crise política no Brasil, fez com que o nosso índice desmoronasse. Levou 3 meses para voltar ao patamar normal. Quando a gente fala da crise de 2020, do Covid, mais recente, a gente olha para março de 2020, quando a Bolsa apresentou vários circuit breaks, a gente enxerga um período mais longo de recuperação. Então, foram necessários 10 meses para o Ibovespa recuperar o patamar que ele estava. Então, a gente saiu
de 120 mil pontos para 60 mil, uma queda de 50%. Depois disso, a gente recuperou em 10 meses, retomando a marca dos 120 mil pontos. Vou falar depois, peguei alguns dados legais para falar sobre alguns indicadores, né? Algo que a gente pode estar se balizando na nossa tomada de decisão, olhando para o índice, olhando para as empresas mais especificamente, que nos trazem aí uma informação mais minuciosa, mais detalhada, para a gente de fato fazer um comparativo se aquela empresa está barata ou não, para a gente poder, obviamente, estar investindo, né? Então, a oscilação do Ibovespa nos últimos 12 meses está superando 20%, né? E a pergunta que fica ela vai seguir declinando? Ela vai apresentar uma rota de recuperação? O que nos espera? Felizmente, ninguém tem uma bola de cristal para poder cravar se a gente vai ter nos próximos 3, 6 meses, 1 ano, uma recuperação desses 20% que caiu recentemente. Porém, o que a gente sabe olhando para alguns múltiplos, que a gente tem muitas boas oportunidades na nossa bolsa. Eu vou falar sobre elas na sequência. Então, quando a gente olha para o PL da bolsa, eu gosto sempre de trazer esse ponto, trazer essa métrica, digamos assim, porque ela nos traz uma informação muito qualificada e é um bom tomador de decisão quando a gente está em dúvida, por exemplo, entre uma empresa e outra do mesmo setor, quando a gente vai fazer um comparativo de empresas. Então, eu gosto sempre de trazer esse indicador porque ele é o preço sobre o lucro. Eu vou trazer um exemplo mais redondo para a gente poder ter um entendimento mais claro. Se eu paguei R$100 em uma empresa, num papel, e ela me retorna R$10 de lucro ao ano, eu vou demorar 10 anos para ter, só com o lucro daquela empresa, o valor que eu paguei. Isso serve para empresas, serve para o índice também. Então, quando a gente olha para o PL da Bolsa, desde 2001 para cá, ela apresentou, obviamente, muitas oscilações, porque, como o nome já diz, é renda variável e passa por vários momentos de mercado, né? Se a gente for olhar esse nosso eletrocardiograma, a gente tem alguns pontos de vale mais acentuado, outros de pico mais acentuado, mas um dado que eu quero trazer aqui, que é bem relevante para a nossa tomada de decisão e para a gente poder analisar o atual momento de mercado, é justamente o PL da Bolsa e a performance que ela teve nesses mais de 20 anos. Então, vamos começar lá por 2001. 2001, o PL da Bolsa era 5,8 vezes. E em 2 anos, ela subiu 140%. Depois, em 2003, o nosso PL girava em 5,5 vezes. E em 1 ano, o Bovespa subiu 75%. Mas não é só curva de ascensão, obviamente, a gente tem recuos também. Em 2008, por exemplo, nesse ponto mais elevado da nossa curva, a gente tinha um PL em 15,7 vezes e a gente teve um recuo de 50% em 5 meses, ali na crise do subprime. Aí mais adiante, em 2016, tínhamos um PL de 9,8 e um avanço de 70% em 9 meses. E aqui em 2019, mais recentemente, nós tínhamos um PL de 8 vezes preço-lucro e a gente teve em 1 ano nosso índice Bovespa subindo 100%, que foi justamente aquele momento que a gente retomou a marca dos 120 mil pontos. Hoje, senhoras e senhores, nós temos um PL, um preço sobre lucro, de 5,4 vezes. Pergunto a vocês, é o momento da gente entrar? É o momento da gente observar? É um dos PLs mais atrativos da história. Eu comentei que em 2001 a gente teve a nossa bolsa subindo 140% em 2 anos. E naquela época nós tínhamos um preço sobre lucro de 5,8 vezes. Então o PL da bolsa atual está mais atrativo do que em 2001. Esse é um dado bem importante da gente estar salientando, Porém, mais do que somente o PL, existem outros indicadores importantes, O EBITDA, por exemplo, é um indicador que nos traz quanto aquela empresa entrega de resultado, tirando a parte de impostos, Então, antes da tributação. Então, é a força que aquela empresa tem na geração de resultados, via de regra. Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, para o EBITDA das empresas, ele está positivo, que é essa curva
crescente, mais de 22%, né, que é essa curva em mais vermelho aqui, um rosado para vermelho. Porém, o EV sobre EBITDA é um indicador que nos traz o valor das ações dividido pelo resultado daquela empresa. Então, por que a gente está tendo bons resultados e as ações e o preço das ações está caindo? Isso nos mostra, nos deixa ainda mais claro que a gente tem as empresas entregando resultado, porém o preço das ações está abaixo do preço de mercado, tá barato. A gente enxerga uma métrica de entrada, né? Só que não é porque tá barato que a gente vai ter toda e qualquer empresa no nosso portfólio. Eu sempre gosto de trazer a seguinte analogia. Não é porque a gente vai ao mercado e o mercado inteiro está em promoção que a gente vai botar todos os produtos no nosso carrinho. Não é assim que funciona. A gente vai analisar e a gente vai ser ainda mais criterioso nessa tomada de decisão. E é sempre legal a gente utilizar esses indicadores, né? A gente viu, bom, a bolsa está barata, a gente está com um cenário realmente positivo para entrada, né? Todo esse cenário macro nos mostra que existem excelentes empresas entregando resultado com um endividamento muito mais saudável, por exemplo, que na época da pandemia, que a gente teve uma bolsa recuperando muito forte. Então a gente tem muitos indicadores nos mostrando que é um bom momento da gente fazer posição na nossa bolsa. Porém, não é só isso que a gente vai se apegar. Então, por exemplo, eu sempre gosto de utilizar alguns indicadores para a gente fazer um comparativo de empresas. Exemplo, a gente vê o setor bancário, por exemplo, nesse momento de curva Selic muito elevada, próxima aí, superando 13%, o setor bancário muito forte, né? Então, é um setor que não é sensível a uma curva de juros elevada, como, por exemplo, tecnologia, construção civil, né? Então, quando a gente vai olhar para o banco, a gente não vai ter, por exemplo, 4 bancos em carteira. A gente não vai fazer uma correlação de portfólio. É legal a gente utilizar os indicadores para fazer um comparativo. Então, eu vou analisar, por exemplo, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander. Qual dessas instituições está apresentando melhores indicadores? Qual dessas instituições apresenta um track record melhor? Qual dessas instituições apresenta uma consistência histórica? Então, todos esses pontos, eles servem para eu poder tomar uma boa decisão nesses momentos que a gente encontra barganhas na nossa bolsa. Eu até peguei aqui do próprio setor bancário. O Banco do Brasil, em janeiro, ele mostrava uma assimetria muito grande. Qual ação estava sendo negociada a R$ 27. Hoje, essa mesma ação está a 32, então teve um upside de mais de 20%. Então, é interessante a gente analisar, né, isso traz um pouco para o valuation das empresas, né, se essas empresas elas estão bem posicionadas no cenário, se o cenário macro não impacta negativamente aquelas instituições e dentro daqueles setores, qual está mais bem posicionada, né, para que a gente tenha uma diversificação saudável no portfólio. Então, tanto setorial como de empresas, né? Dando continuidade aqui e olhando de novo para o setor global, quando a gente enxerga esse comparativo entre inflação americana e inflação no preço dos combustíveis, a gente tem um indicador, né, de uma crise, de uma recessão. Então, em 1980 a gente teve a crise do petróleo, então o preço dos combustíveis superando o índice de preços nos Estados Unidos. Em 2008 a gente teve a crise do subprime acontecendo o mesmo cenário e agora, de 2020 para cá, a gente vê essa história se repetindo, né? Então, nesse momento que a gente vê uma possível recessão, a gente utiliza alguns ativos para proteção do nosso portfólio. Claro que o principal nesses momentos de maior tensão de mercado é a gente ter uma diversificação saudável da nossa carteira. E para essa diversificação, a gente traz alguns ativos para realmente redear o nosso portfólio, né? Até legal trazer esse ponto do Google Trends, né? A palavra recessão nos momentos que ela foi mais pesquisada, né? Então a gente teve em 2008, na crise do subprime, essa palavra muito pesquisada e agora, recentemente em 2020, com a questão do Covid, voltou a ser uma palavra aí nas top buscas do Google. E quando eu falava sobre alguns ativos para proteção de portfólio, o ouro é um exemplo disso, né? Então, se a gente pega de 1900 até
os anos atuais, a gente enxerga, por exemplo, o dólar tendo uma queda expressiva, enquanto o ouro tem uma valorização de mais de 7.000%. O que eu trago com esse dado? É importante a gente ter, por exemplo, a presença de ouro em carteira em um determinado percentual, e aí isso vai de investidor para investidor, se é um perfil mais cauteloso, se é um perfil mais arrojado, mas, por exemplo, a presença desse ativo no portfólio, nesses momentos de maior turbulência, ela valoriza a carteira e ajuda a proteger um pouco o nosso portfólio. Isso é muito importante, né? Quando a gente pega, por exemplo, Ray Dalio, que foi um gestor do maior fundo de hedge do mundo, o Bridgewater, ele fala muito sobre isso, né? É a gente conseguir trazer essa diversificação para surfar os bons e os maus momentos de mercado. Então, quando o mercado está pujante, a gente tem uma carteira que consegue surfar e consegue lucrar nesse cenário. Porém, quando o mercado está em recessão, quando a gente enxerga um momento mais tenso de mercado, a gente tem que ter essa diversificação para justamente aproveitar as barganhas que ele apresenta. Então, o maior investidor de todos os tempos, Warren Buffett, fala muito sobre a importância de nós termos caixa no nosso portfólio. Realmente dinheiro disponível para ir às compras, né? Quem tinha caixa na pandemia, por exemplo, conseguiu comprar excelentes empresas a um valor muito descontado, a um PL realmente muito atrativo. Então, essa diversificação, é isso que a gente traz para os nossos clientes, ela é extremamente importante. Se eu estou 100% alocado em bolsa em um momento pujante de mercado, em um momento de euforia do mercado, em um momento que a bolsa só sobe, ótimo, mas ela não vai subir de forma eterna. Vai chegar uma hora que o mercado vai corrigir. A gente tem esse exemplo claro com o mercado americano, que 2021 foi um ano excelente para o mercado americano, a bolsa americana renovava máximas atrás de máximas, então trazendo recordes para o mercado, e esse ano de 2022 já apresenta uma possível recessão, porque, obviamente, mais de 20% do dólar circulante no mundo hoje, ele foi proveniente da pandemia. Então, o Banco Central americano, com o objetivo de não frear a economia perante a crise sanitária do Covid, injetou muito dinheiro. E, obviamente, isso fez com que a inflação fosse nas alturas. E aí, a medida que o Banco Central tem para conter a inflação é subir juros. Então, essa subida de juros, esse aperto monetário, né, fez com que a economia americana freasse o seu crescimento. E, obviamente, isso é normal. Significa que a economia americana é ruim? Obviamente não. Mas a gente, utilizando uma diversificação, a gente consegue aproveitar os bons momentos e a gente consegue ser mais cauteloso em momentos de instabilidade, né? Então, é muito sobre o tempo e não sobre o momento, né? Então, entender o poder, entender a vantagem, entender a estratégia, a gente estar sempre alocado e alocado de uma forma inteligente, de uma forma estratégica. Esse dado a gente fez, né, investindo então $1.000 durante o período de 15 anos. Né? Então, quem investiu esses $1.000 durante um período total, tinha ao final 2.775. Quem perdeu os 10 melhores dias na Bolsa Americana nesse período, já teve um lucro ao final de 1.722. Quem perdeu os 20 tinha um total de 1.228. Quem perdeu os 30 melhores dias já saía no prejuízo, já saía com menos valor do que entrou. Então, a importância da gente estar bem posicionado, escolher boas empresas e não se desesperar em momentos de crise. Em momentos de crise a gente liga o alerta, mas a gente tem que ter, obviamente, uma boa composição de portfólio. Quando a empresa é uma boa empresa, quando a empresa gera valor, quando a empresa tem fundamento, ela vai atravessar aquele momento de crise. Então, a gente fazer uma boa escolha para o nosso portfólio é essencial. E essa boa escolha é, obviamente, analisando os indicadores, né? Analisando o cenário, analisando o que a gente tem como análise top-down, né? O que é essa análise top-down? É a gente analisar cenário macro, ir afunilando para cenário Brasil, depois setorial das empresas e analisar empresa por empresa, como eu utilizei o exemplo do setor bancário, né? Então, eu queria trazer
obviamente, existe um termo, né, que é o screening. Eu até gosto de fazer esse screening, ele é uma seleção a partir de algumas variáveis importantes, né? Isso tudo vai de acordo com o que o investidor está buscando, né? Então eu gosto de usar a seguinte analogia. Pensa que a gente está numa feira e nessa feira a gente vai para na frente de uma banca de maçãs. E nessa banca de maçãs a gente tem algumas premissas básicas. Exemplo, vão ter naquele monte de maçãs, algumas maçãs mais verdes, vão ter algumas maçãs que tem alguma manchinha, que já estão mais batidinhas, mais maduras, vão ter algumas maçãs Gala e outras Fuji. Eu sei, na minha avaliação, que eu não quero as verdes, eu não quero as maçãs Galas e eu não quero as maçãs que estão batidas. Percebam que a minha seleção já afunilou. As maçãs que eu vou buscar, elas já estão mais pré-selecionadas através de algumas exclusões que eu fiz. O screening nada mais é do que fazer essa seleção através de algumas variáveis. Quando a gente vai escolher uma carteira e montar um portfólio, é justamente isso. O investidor que busca uma carteira mais arrojada para um crescimento de patrimônio, para ações de crescimento, ele não vai olhar tanto, por exemplo, para o dividendo daquela empresa. Ele vai querer ações que tenham um potencial de multiplicação maior. Obviamente, o investidor que busca uma carteira melhor pagadora de dividendos, uma carteira que não tenha tanta volatilidade, que seja uma carteira de longo prazo, para uma construção daquele patrimônio, para o reinvestimento daqueles dividendos, vai olhar para outras variáveis, vai olhar para justamente outros indicadores. E não existe certo ou errado, vai de cada perfil para perfil, né? O interessante, e volto a salientar, a melhor ferramenta para que a gente tenha que a gente consiga surfar esse flow do mercado, que obviamente ele não é uma linha reta, a gente trabalhar bem a diversificação do nosso portfólio. E isso engloba cada categoria, e dentro de cada categoria, exemplo, renda fixa, ações, fundos imobiliários, o próprio ouro em carteira, como eu mencionei, o caixa, é a gente conseguir otimizar cada uma dessas categorias, utilizando, obviamente, o nosso trabalho, a nossa assessoria, o contato com os profissionais, também buscando o conhecimento através das nossas plataformas, do Avel Play e de conteúdos que hoje a internet democratizou muitos conteúdos para tentar buscar o melhor, extrair o melhor de cada uma dessas categorias. Quando a gente olha para o cenário Brasil, por exemplo, hoje, conforme eu mencionei, a gente tem uma Selic a 13,25 e essa inflação global pressionando, possivelmente a gente vai ter algum outro reajuste até o final do ano. Então a renda fixa ela se beneficia nesse cenário, mas significa que eu vou trazer toda a minha carteira para renda fixa? Não, porque da mesma forma que renda fixa se beneficia, eu vejo uma assimetria muito grande no nosso índice Bovespa. Então, eu trabalhar a diversificação do meu portfólio me traz inúmeras vantagens. Eu vou trabalhar a fatia da minha renda fixa olhando para ativos pós-fixados, olhando para ativos vinculados à inflação, então ativos IPCA+. Quando eu for olhar para um fundo imobiliário, por exemplo, hoje os fundos imobiliários do tipo recebíveis, que são os de papel, eles têm uma oscilação de cota menor e tem entregado um dividendo mais robusto. Significa que os fundos imobiliários do tipo tijolo são ruins? Não. Mas, obviamente, com a alta de juros, eles sofreram mais. Em contrapartida, eles também têm um potencial de valorização de cota maior do que os fundos de papel. Então, cada classe de ativo nos mostra um leque de possibilidades. E essa diversificação ela é muito importante. Então, utilizando mais uma vez o Ray Dalio, quando a gente respeita os parâmetros que a gente utiliza para a nossa diversificação de portfólio, a gente está sempre com uma carteira saudável e enxuta. Então, eu vou trabalhar com a minha fatia de renda variável, escolhendo boas empresas e analisando o PL das empresas, analisando o dividend yield das empresas, analisando o endividamento das empresas e a geração de caixa. Mas eu vou trabalhar também a minha parte de renda fixa, extraindo o que há de melhor na renda fixa. Há 2 anos atrás, nós tínhamos uma taxa Selic próxima a 2%. Hoje, essa mesma taxa Selic está próxima a 14%. Então, eu tenho que estar analisando meu portfólio e eu tenho que estar atualizando de forma constante a minha alocação de recursos. Os fundos imobiliários da mesma forma, o caixa da mesma forma. A gente tinha
fundos de liquidez diária, por exemplo, que são muito utilizados como caixa, pagando 200%, 250% do CDI algum tempo atrás. Só que o nosso CDI, há tempos atrás, como eu mencionei, girava na casa de 2%, 3%. Então não era tão difícil para um fundo dobrar o nosso CDI. Então, entregar 200% do CDI, por exemplo. Hoje, com uma Selic a quase 14%, para um fundo entregar 200%, a gente está falando de entregar bruto próximo a 28%, né? O que é muito mais difícil para a performance de um fundo. Então, pessoal, trazendo um compilado de tudo que a gente queria trazer e queria passar, em momentos de maior tensão de mercado, em momentos de maior crise, existem as melhores oportunidades. O próprio Buffett fala, né? Nunca desperdice uma boa crise. Então, esse momento mais turbulento do mercado que a gente está vivendo, ele nos traz excelentes oportunidades. Existe até aquela frase, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço. E geralmente os que choram são os que não fazem uma boa diversificação. É os que não têm uma boa estratégia de investimento. Tampouco aqueles que investem e querem resultados de forma imediata. Existe uma premissa básica no mercado que diz o seguinte: o mercado, ele tira dos impacientes e entrega para os pacientes. Assim como a gente não constrói um prédio do dia para a noite, uma estratégia de investimento, ela precisa de tempo de maturação. Então não é porque eu entrei na bolsa, eu assisti a live do Henrique, da Avel, a gente entendeu que a bolsa está barata, eu vou alocar o meu capital e amanhã eu vou estar com o meu capital com 20% de rentabilidade. Não é assim que funciona. Então, uma carteira, ela precisa de tempo de maturação para construção, para ela começar a entregar resultado. E a gente, obviamente, está aqui de braços abertos para atender todos os nossos clientes e dar o melhor suporte no que tange toda a formação do portfólio. Como eu falei, existem vários tipos de investimento, cada qual com a sua característica, cada qual com seus prós e seus contras. E a gente está aqui justamente para estar simplificando um pouco mais esse mercado financeiro. Então, vamos olhar para o setor de ações, vamos olhar para as empresas que estão mais descontadas, para as empresas que a gente tem um histórico positivo, que a gente pode alocar o nosso capital com segurança para construção de longo prazo, da mesma forma na renda fixa, nos fundos imobiliários, na nossa geração de caixa, né, na proteção do nosso portfólio, no hedge da nossa carteira, utilizando muitas vezes algumas estruturas na renda variável para justamente proteger nossa carteira de ações. Então, todos esses pilares formam uma boa carteira de investimentos. Se a gente for olhar para a carteira do Barsi, se a gente for olhar para a carteira do Buffett, se a gente for olhar para a carteira do Ray Dalio, do Howard Marks, todos eles utilizam mais de uma fatia de investimento. É aquela velha história, a gente não pode colocar todos os ovos numa mesma cesta. O principal para a construção do nosso patrimônio é a gente saber diversificar e a gente ter a consistência de aportes mensais. Então, realmente pensar no longo prazo com uma característica e uma carteira bem estruturada e utilizar as revisões de portfólio para estar sempre em linha com o que está acontecendo no mercado. Se a gente utilizar isso, com certeza, no longo prazo, a nossa carteira vai ser uma carteira vitoriosa, sem dúvida. Como eu mencionei, a gente passou por inúmeras crises, sejam elas políticas, de atentados, sanitárias, e todas elas a gente conseguiu superar. As próximas, ou essa possível recessão, que alguns apontam para 2023, não vai ser diferente. Basta a gente ter uma boa concentração, basta a gente ter uma boa organização financeira e uma diversificação saudável do portfólio. Pessoal, eu quero deixar um espaço aberto aqui para algumas dúvidas, perguntas, para a gente poder nos próximos 5 minutinhos estar tirando e estar elucidando aqui para vocês. Tem uma pergunta do Marcelo, né? Qual o efeito da inflação na avaliação do preço sobre o lucro? Perfeito, perfeito. Obviamente, quando a gente tem... Quando os produtos, os preços de forma geral se tornam mais caros, né? A gente tem aquele preço aumentando, então, obviamente, o nosso PL, a gente tem que tentar analisar o PL da nossa bolsa de uma forma diferente. Por quê? Quando a gente tem um cenário de crise, a gente vai enxergando aquele PL aos poucos aumentando. Por quê? O lucro das empresas, à medida que os preços aumentam, ele vai diminuindo. A gente faz o seguinte racional: os preços aumentam, obviamente,
as compras ou os serviços daquelas empresas tendem a diminuir, a receita daquelas empresas diminui e, por consequência, o lucro diminui também. Então, quando a gente tem um divisor menor, obviamente o nosso PL tende a aumentar, né? Mas isso também depende muito de empresa para empresa. Quando a gente olha, por exemplo, para o PL do índice Bovespa, ele engloba muitas empresas, as principais empresas do índice, né? Então, cabe a gente fazer a análise e fazer o comparativo de empresa por empresa, utilizando os pares, que são empresas do mesmo setor, para a gente ter, obviamente, um parâmetro mais saudável. Perfeito. Tem uma pergunta do Francisco aqui. E a Magalu recupera? Vamos lá, a Magalu é uma pergunta que nos é feita de forma recorrente, né? A Magazine Luiza, por exemplo, o varejo como um todo, não só a Magalu, ela é uma empresa que ela é altamente impactada pelos juros, né? Então, inflação, juros, o custo do capital se torna mais elevado. Ela é uma empresa que, ela, diferente de alguns outros tipos de varejo, ela tem, ela trabalha muito com parcelamento, né, das suas vendas, e obviamente isso aumenta a inadimplência da empresa. A partir do momento que aumenta a inadimplência da empresa, os resultados que ela reporta também são piores. Então, a Magazine Luiza, ela já é impactada pela curva de juros. Aí ela começa a reportar resultados, começa a diminuir os estoques. Cada vez que ela comunica, os resultados se tornam piores. Então, acredito que vai recuperar. Ela teve nos últimos dias um resultado positivo, porém voltar para o patamar que ela estava anteriormente, eu acho mais difícil. Obviamente não vai acontecer no próximo ano, a gente ter uma Magazine Luiza nos patamares que ela estava anteriormente. Volto a dizer, como o PL é importante. Se a gente tivesse analisado o PL de Magazine Luiza, a gente veria que aquele preço sobre lucro estava muito esticado, né? Então, já era hora da gente começar a realizar parte dos lucros. A proteção com collar é uma estrutura que a gente utiliza, né? E aí são estruturas flexíveis que a gente utiliza os derivativos realmente como forma de proteção, né? Então, tentar explicar por alto, obviamente essa é uma estrutura mais detalhada que a gente pode estar organizando reuniões para estar explicando mais no detalhe, tendo também a parte gráfica visual, esclarecendo também, mas ela traz uma proteção contra a queda do índice. Exemplo, o índice Bovespa caiu 30%, né, durante o período que essa collar estava vigente na carteira. Aquele investidor, ele vai ter o crédito referente a 30% do total da operação. Porém, como a gente tem uma proteção contra a queda, e a gente sabe que não existe almoço grátis no mercado, a gente vai ter um limitador de alta. Se porventura o índice começa a subir de forma forte, a gente não vai levar toda a alta. E aí tem que entender os parâmetros da operação, né? A operação collar, ela traz essa proteção, mas tem que averiguar os parâmetros. Exemplo, vou trazer de forma hipotética. A gente tem um limitador de ganho de até 30% do que o índice Bovespa subir. Se porventura o índice Bovespa subir 32% nesse período de vigência da operação, a gente não vai levar os 32%. A gente vai ficar limitado a uma fatia de 12%, 13%, 15%. Como eu falei, pessoal, aqui depende muito dos parâmetros da estrutura. A gente tem uma mesa de renda variável, né, que é a melhor mesa do Brasil. A gente coloca esses profissionais à disposição de quem quiser entender um pouco melhor essa estrutura. Mas ela é uma estrutura de derivativos que serve como proteção, utilizando o índice aí como referência. De forma bem simples, é exatamente isso que ela faz. Qual a análise sobre as empresas do agro? Vamos lá. As empresas do agro, né? Então, o Brasil é um país que a gente costuma dizer que ele é, entre aspas, a fazendinha do mundo, né? Porque o Brasil é muito forte no agronegócio, né? A gente pode falar de várias empresas, né? SLC, como foi mencionado pelo Marcos aqui, por exemplo. Qual que é o grande ponto da gente olhar o agro? O agronegócio, principalmente quando a empresa tem o terreno próprio, tem o lote, aquele terreno ele é utilizado como hedge. Por quê? Porque ele tende a valorizar.
Então, a empresa que é detentora daquele terreno, ela, em momentos de crise, ela tem um hedge dentro da própria operação, né? E o Brasil é muito forte na exportação. O Brasil, no que tange commodities, ele é um país que é referência mundial. A gente, por exemplo, é o país que mais exporta laranja. Se a gente for olhar milho, soja, algodão, como é o caso da SLC, então a gente tem que tentar olhar para o agronegócio com uma visão de longo prazo. Por quê? Hoje a tecnologia está muito presente no agro, né? Se a gente for olhar, cada vez mais a gente consegue trabalhar a terra e extrair mais resultado dela. Então, volto a dizer, quem tem essa visão de longo prazo, escolher boas empresas do agronegócio, SLC é um exemplo delas, eu gosto bastante, particularmente da empresa, vai estar fazendo um bom negócio. Porque o que sustenta o Brasil em momentos de maior turbulência não é a tecnologia, diferente, por exemplo, de alguns outros países. E sim, é o agronegócio, são as commodities. A gente viveu um super ciclo de commodities e o Brasil se beneficiou disso. Foi também um dos fatores que levou o Brasil a bater os 120 mil pontos do Ibovespa. Certo, pessoal? Eu quero agradecer muito a presença de todos vocês. Sei que ficaram algumas dúvidas aqui. Agora, assim que a gente encerrar, eu vou estar lendo o chat, vou estar direcionando de forma individual todas as perguntas. Quero deixar aqui não só o meu contato, mas o contato de todos os nossos assessores que ficam à inteira disposição de vocês. O nosso trabalho é mais do que assessorar vocês, é levar conteúdo. Claro que a gente não consegue responder tudo em uma única live, mas eu me coloco à disposição para todas as dúvidas. Uma boa noite e um grande abraço. Esse foi mais um Avel Play. Tchau, tchau.